Aí a gente foi para um rápido intervalo e a gente já voltou para falar sobre missões. Tem gente que encara missões como um estilo de vida. Você que tem vontade de fazer isso, vai interagindo aí nas nossas redes sociais. Tem o nosso Instagram, tem o nosso Facebook, tem o nosso YouTube para você ficar por dentro de tudo que acontece. Agora, gente, como é que foi para vocês aí, principalmente a gente falou sobre essa questão do estilo de vida. Vocês têm atividades específicas ali na faculdade, cursos específicos, e vocês foram para executar essas atividades propriamente ditas, ou vocês acabaram fazendo coisas que vocês não estavam acostumados ali? Bom, ali na Índia, nós fizemos uma escola cristã de férias. Nesse sentido, a gente interagiu muito com as crianças, brincamos com elas. É uma coisa diferente que a gente faz na faculdade, né? Não tem pessoas mais velhas ali, a gente não costuma brincar, etc. Mas com as crianças a gente se divertiu. E até para o jovem que está assistindo em casa, a importância que ele tem de ir para fora e interagir com essas crianças. O simples sorriso, um abraço já faz total diferença na vida delas. Falando de jovens, o que vocês sentem que é a maior contribuição do jovem nessa missão? A gente falou de energia, de tempo, o desafio do dinheiro, mas na experiência de vocês, como vocês veem que a sua juventude, ter essa experiência nessa fase da vida de vocês, tem contribuído até para a missão mesmo crescer? Eu acho que o jovem ele tem talvez uma cabeça mais aberta, que ele não tem muitos preconceitos, não tem muitas concepções prontas na cabeça dele e ele está mais maleável para receber essas influências de outras culturas, para entender, conectar a cultura dele com a cultura do outro, entender as diferenças, entender os desafios. Então o jovem pode contribuir muito para isso. Ele tem a cabeça mais aberta, ele está, no nosso caso a gente faz uma universidade, então a gente tem algum conhecimento, pelo menos tenta ter algum conhecimento acadêmico e associar esse conhecimento acadêmico à nossa experiência na outra missão. Então o jovem, eu acho que tem esse trunfo quando ele vai para a missão, de poder ajudar a comunidade local e ser ajudado também. Interessante esse ponto que ele tocou, pastor, porque parece que, ideologicamente falando, o jovem ele acaba sendo recrutado para divulgar mensagens, trabalhar por empresas, e ele tem a oportunidade de escolher por aquilo que ele vai trabalhar, não é? Veja, eles estavam mencionando aí, eu acho que a energia deles também é algo fundamental, sabe? Porque nesses projetos de curto prazo, a gente tem muita intensidade para aproveitar muito tempo ali. Isso, quando se soma ao desafio intercultural de transpor as barreiras culturais, né? E daí você tem de tudo que é jeito, desde a comida até o fuso horário, até maneira de se comportar, de se vestir, e daí, então é muito intenso, muito intenso. A gente dorme pouco, a gente dorme, entre aspas, mal, come mal, entre aspas, né? Visando a nossa maneira tradicional. Então precisa ter esse pique. A gente vai com gente de mais idade também, mas tem que aguentar esse pique lá, principalmente nas missões mais distantes, assim, né? Porque é um desafio. Chega lá, todo mundo faz um pouco de tudo. Tem que se dispor a contribuir de todas as maneiras. Mas também a gente busca utilizar aquilo que já é um talento natural, um dom deles. Então, Camila toca violão, então vai para o violão. Rafael também toca, gosta de interagir com as crianças, vai já para a parte da linha de frente com a Escola Cristã de Férias. E assim a gente vai colocando cada um para ajudar naquilo que melhor pode fazer. Que legal. E olha só, falando assim dessas atividades, a gente tem um vídeo ali que preparamos com algumas fotos da experiência de vocês. Eu queria pedir ali para a produção postar, para colocar ali na tela, para vocês verem e conhecerem um pouquinho mais do que é. E aí vocês falam e vão explicando para a gente. Não sei isso onde é, na Índia? Isso é na Índia, é o playground que a gente construiu. A calçada também não tinha, a gente acabou reformando toda a calçada ali. Aí é numa região em Gaia, uma outra cidade, onde eles têm 2 cômodos, que são a escola adventista, e a gente fez o lançamento da pedra fundamental de uma igreja para eles. Esse é um centro budista mundial. Rafael, o que é isso aí, Rafael? Escola Cristã de Férias, e esse aí... O Rafael virou garoto propaganda. Muito bem. A gente brincando com as crianças, na Escola Cristã de Férias, elas se divertiram muito, viu? É importante para eles aprender inglês nas escolas.
na Índia. Então, a nossa ênfase foi, a gente chamou até de Semana Internacional do Inglês, né? E demos o certificado para as crianças e foi uma chance de chegar perto dos pais também. Pela primeira vez a gente teve essa oportunidade e eles não são adventistas, são todos hindus, né? Então esse é o desafio. Essas são as fotos do Chad, ali na missão que a gente fez aí em Fianga. Aí é a Escola Cristã de Férias, que a gente estava fazendo. Esses são os professores. São 6 professores que tem lá, da primeira série à sexta série. E tem cerca de 60 alunos por sala. Inclusive, estavam precisando de mais professores, estavam precisando de mais recursos. Esse é o caderno deles aí, como vocês podem ver. É um pedaço de madeira. Essa é toda a escola lá que a gente fez. São cerca de 300 alunos e a gente estava ali no meio deles. Que legal! E olha só, a gente vê essas experiências, vê tudo que estava acontecendo ali. E, especialmente, vocês falaram de uma coisa interessante, que essa interação entre diferentes gerações. O jovem aí se aproximando da criança. Tem até um vídeo que a gente queria passar agora, antes da gente conversar mais sobre essa escola de férias, para vocês verem os rostos de alegria dessas crianças ali. Contem um pouquinho para a gente como foi essa experiência de interagir com as crianças. Bom, nós ensinamos algumas músicas em português para elas também, em inglês. Então elas cantavam, se divertiam, aprendendo uma nova língua, né? E aí elas estão brincando com a gente, cantando. O interessante é que eles não têm alguns costumes de higiene, assim. Então, a gente, para passar isso para eles de uma forma didática, a gente fez uma música todo dia, né? Era a mesma melodia, a gente mudava a... Tipo, um dia era lavar a mão, um dia era escovar dente, outro dia era pentear o cabelo. E assim foi. Todas essas ações acabam envolvendo relacionamento. Teve algum caso assim que você chegou, conversou com alguma criança, percebeu uma situação ali que você não esperava e pôde contribuir assim com o seu background que você traz do Brasil? Eu acho que, para mim, quando fomos a um orfanato, a gente chegou e tinha uma criança que estava muito interessada em saber o que estava acontecendo. E aí a gente começou a contar a história sobre Jesus, ela abriu a Bíblia e começou a pesquisar se aquela história era verdade. Na hora ali? Na hora. E começou a anotar o que a gente estava falando. E aí tem um escritor que eu gosto muito, Timothy Keller, ele diz assim: quando Jesus é a única coisa que nós temos, percebemos que ele é a única coisa que nós precisávamos. E ali eu vi aquela frase que, no entanto, estava como filosofia para mim, na prática. Para aquela criança, a única coisa que ele tinha era Cristo. E para ele era a única coisa que ele precisava. Uma coisa que precisava destacar aqui é que a gente seleciona esses lugares onde a gente vai com os grupos muito cuidadosamente, de uma maneira muito estratégica. Isso tem a ver, em primeiro lugar, com a conexão que, no nosso caso, o nosso campus no NASP tem com esses lugares através de alunos. Então, por exemplo, nós temos um aluno do Chad, então a gente vai para lá com ele, porque ele se torna esse link natural. A Missão Índia começou assim também, lá atrás. Essa foi a 4ª vez que a gente foi para lá, também porque a gente tinha um aluno indiano que agora se formou e é missionário, né? Então, mas esses lugares são extremamente desafiadores para o Evangelho. Outros, a gente tem projetos em lugares diferentes, mas especialmente esses 2, eles estão assim no topo, sabe, do desafio. O Chad, pela quantidade de pessoas, pela pobreza e pela localização onde fica ali. A Índia, pelo número de habitantes, e a gente está trabalhando hoje no estado talvez o mais pobre da Índia. Então a gente está falando, essa cidade onde a gente fez, ali é um centro de influência, uma escola que a gente, ano passado, foi com a turma, pintou, reformou totalmente, fizemos um atendimento médico, a turminha que veio aqui o ano passado foi parte desse projeto. Agora, como a Camila mencionou, continuamos isso. Agora, playground para as crianças e calçamento na entrada. E assim, a cada ano a gente vai trabalhando melhor, né? Mas ali são 2 milhões de habitantes e tem 15 adventistas, né? Então, é um tremendo desafio. São lugares, assim, sedentos por esse conhecimento de Jesus, como o Rafael falou. Eu queria saber de vocês, o que vocês acham mais fácil? Falar de Jesus num ambiente onde está todo mundo acostumado, propenso já vem de uma cultura cristã, ou num lugar que talvez a pessoa nunca ouviu falar disso daí? O que vocês acham? Se é que dá para fazer essa comparação. Eu acho que, para mim particularmente, eu acho mais fácil falar num lugar que ninguém nunca ouviu falar. Interessante. Para mim, né? Pode ser que para as outras pessoas seja diferente. Eu também concordo, porque
num ambiente em que o cristianismo já está enraizado, as pessoas de outras religiões já têm preconcepções do cristianismo, tanto por outras pessoas que são cristãs lá e que têm certas atitudes ou mostram certo comportamento. Então, num lugar em que a pessoa não tem contato nenhum com o cristianismo, você chegar lá, você tem a oportunidade de mostrar o que você realmente acredita, fazer conexões com a cultura local, com a religião local, e assim aproximar Cristo de uma forma mais eficaz para as pessoas. Uhum. Agora, vocês viram ali o Cristo realmente na prática. O Rafael até falou ali, né? Que vê Acho que como, esse é como as pessoas esse é recebem, um né? detalhe importante, que por que é mais fácil falar lá? Porque é na prática, né? Não na teoria, dentro do que você está dizendo aí. Isso é importante. E agora, mas a gente está falando de levar, né, a experiência com Cristo para eles. Mas e aí, gente? E vocês? Vocês sentiram que o fato de vocês verem Jesus na vida deles mudou a forma como vocês enxergavam Jesus na sua própria vida? E como foi isso? Sem dúvida, né? A gente, quando se depara com o problema dos outros e vê que é muito maior do que os nossos, a gente acaba meio que agradecendo a Deus porque a gente é tão rico, né? Só de às vezes ter uma cama para dormir, a gente tem muito dinheiro já. Tem um cobertor, um travesseiro, e eles ali sem nada. Então a gente voltou com uma... Eu acho que quem dá fica muito mais feliz do que quem recebe. Tem uma questão também que eu acho muito importante, que me tocou em todas as missões que eu fui, é a questão da irmandade. Que você percebe que mesmo com culturas diferentes, com costumes diferentes, com línguas diferentes, somos todos irmãos. Eu aqui no Brasil, as outras pessoas, seja no Paraguai, na Albânia, no Chad, somos todos irmãos, e que para Cristo realmente somos todos iguais, independe da nossa condição financeira, da nossa condição de qualquer coisa. Somos todos iguais, ricos, pobres, brancos, negros, somos todos iguais. E quando você vai para outra cultura, você realmente vê aquela diferença, mas você entende que aquela diferença é uma unidade em Cristo, entendeu? E que somos todos irmãos. E isso é um ponto que me impacta muito. Que legal. Pastor, lá o NASP ele investe tempo, pessoas, funcionários trabalhando nesse núcleo de missões. Dentro desse formato, né, da educação adventista, de colocar, né, no coração dos futuros profissionais essa vontade de serviço, de amor ao próximo, qual que é essa missão especial que o núcleo de missões tem lá no NASP? Por que o departamento de vocês é tão importante? Não, veja, acho que é isso mesmo. Primeiro, ter um campus multicultural. Então, quando esses alunos de outros países vêm para o NASP, hoje em dia, diferente de quando até no passado, quando eu estudei lá, eles já convivem com pessoas de outras culturas, né? Que têm os seus hábitos, têm o seu idioma, têm a sua maneira de pensar. Isso já é uma exposição que enriquece muito a nossa maneira de enxergar a vida. Segundo lugar, oferecer para eles agora, para os alunos, a oportunidade deles conhecerem isso lá, no lugar. Essas novas gerações, elas são muito voltadas para a generosidade. Eles querem fazer a diferença no mundo. É resultado do mundo que eles cresceram, né? E às vezes não é muito falando, eles querem ir lá e fazer. Eles são, eu fico fascinado com esse aspecto dos jovens de hoje em dia. Eles não querem ficar discutindo sobre as coisas, eles querem fazer, eles querem ir lá e se entregar, né? Então, esse é o segundo aspecto. O terceiro é oferecer para eles uma experiência genuína que tem a ver com viver o cristianismo, a fé cristã. E então, quando a gente tem essa oportunidade de ir lá servir, e eu estou falando do núcleo de missão, que tem esse objetivo em outros países, mas o NASP tem os seus departamentos, os seus programas também voltados para o contexto do Brasil, né? E que eu acho que são igualmente válidos, porque o objetivo é que a gente tenha e desenvolva um modo de viver que seja voltado para compartilhar o amor de Deus com as pessoas. O núcleo de missão, especificamente, um recorte aí a gente está pensando naqueles que estão mais longe e que, como eles mencionaram, alguém tem que ir também, né? E muitos jovens hoje querem ir. Eu digo que acho que a gente fica sempre só tentando atender essa necessidade que já existe neles, né? O Espírito Santo tocando e eles querendo, não, pastor, queremos ir para tal lugar. E esse lugar, eu recebo constantemente mensagens de alguém
de algum lugar do mundo falando, tem como vocês virem ajudar a gente? Será que a gente tem essa necessidade de recursos ou de pessoal mesmo? Então, a gente percebe que Deus está no controle da sua missão. Como Godoy falou, todos fazem parte da criação de Deus, da sua família e certamente do seu intuito de oferecer a salvação às pessoas, não é? E agora nós que já temos um relacionamento com Deus, que conhecemos tanto, temos a responsabilidade de ir lá e contribuir com os nossos irmãos. Agora eu queria saber de vocês o seguinte, né? Tem aquela coisa que o pessoal fala, quem não é da igreja não entende muito bem, a questão do chamado, gente. O que é esse chamado? Parece que você ouve uma voz do além, quem convida vocês, isso parte de vocês, como é que funcionou para vocês decidirem, não, eu vou fazer missões, vou fazer a diferença? É claro que há a parte emocional também, mas a racional faz parte. Quando Jesus ele disse para nós irmos, ele nos chamou. Então, quando o mestre chamou, nós obedecemos. E se ele chamou, ele vai providenciar meios para irmos. Então, não há barreiras para a gente enfrentar as missões, né? Como foi no caso de vocês? Essa primeira vez, porque vocês já foram várias vezes, eu sei, experimenta uma vez, gosta, já vai muitas vezes. Mas essa primeira vez, porque tem muitos medos, né? No início, essa primeira experiência. Bom, eu passei um tempo no NASP sem participar de muita coisa e teve um evento chamado I Will Go, que é sobre missões. E foi lá e eu não queria participar, mas aí eu não podia sair do colégio, porque era bolsista e tudo mais, e acabei participando. E lá eu ouvi muitas experiências de missões e aí eu pensei assim, poxa, eu não estou fazendo nada, eu posso fazer alguma coisa, posso ser útil para Deus em alguma coisa e eu não estou usando os meus talentos para nada. Então, eu acho que eu preciso me envolver em alguma coisa. E aí surgiu a oportunidade de participar do Atos 29, que tem no colégio também, que são ações missionárias. E também surgiu a oportunidade de participar nas férias, que foi minha primeira missão, foi para o Paraguai. E aí, depois que eu comecei, não dava para parar, mais. não. Eu acho que a minha foi um pouco antes. Antes de eu ir para o NASP, eu participei da Missão Caleb. E na Missão Caleb, eu fui meio que chamado, meio aleatoriamente. Mas quando eu participei, eu senti aquele chamado. E como o Rafael comentou, eu percebi que é um chamado mais racional. Se o nosso mestre nos mandou, por que a gente não vai? Se somos seguidores dele, por que não irmos? É um chamado mais racional. E aí eu fui para o NASP também, pensando nessas oportunidades que o NASP proporciona para a gente. Também participei dos ministérios lá, do Geração 48, do Atos 29. E eu fui meio que racionalmente pensando nessas coisas. Por que não ir? Se tem um lugar que precisa, pessoas que vão, eu posso ir. Eu não tenho recursos, mas eu posso arrumar recursos, posso pedir para quem tem. Então, foi meio que um chamado progressivo, assim, para mim. Olha que interessante essa energia e essa vontade do jovem também aí ajudando para essa missão ir para frente. A gente precisa ir num breve intervalo, rapidinho, mas já estamos de volta para continuar conversando sobre esse assunto aqui com nossos convidados especiais no dia de hoje.